Amém. Podem se assentar, por favor? Vamos meditar na palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, amém? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, queremos Te agradecer por esta manhã, queremos Te agradecer por este dia, como diz a Tua palavra, este é o dia que o Senhor fez. E por isso nós nos alegramos, Senhor, porque nós sabemos que Tu és fiel e que o Senhor está aqui em todo o ambiente, Senhor, colocando, Pai, depositando a Sua glória em nós. Em nome de Jesus eu oro por cada irmão que está aqui, que o Senhor possa continuar abençoando, oro por esta palavra também, que o Senhor possa nos ajudar a entender as profundezas, Pai, da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Atos 2:47, por favor. Atos 2:47 está escrito assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Vamos ler mais uma vez? Que é um versículo pequeno, né? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Nós lemos aqui o início da igreja, como ela começou. Se você ler Atos 2 inteiro, vocês vão perceber que foi aquele famoso acontecimento do Pentecoste, das línguas de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas, e o Espírito Santo começou a agir ali no coração dos homens, depois que Jesus foi para o céu. E aqui no versículo 47, está escrito que eles continuavam louvando a Deus, e os salvos iam sendo acrescentados pelo próprio Deus. A palavra diz aqui que nós lemos que era Deus que acrescentava os que haviam de ser salvos. E aí, nós temos que ir discorrendo na palavra e entender o início dessa igreja. Deus sempre teve os seus escolhidos. Se você ler desde Gênesis, você vai ver lá de Adão, e vai andando em Abraão, em Moisés, vai andando mais lá para os profetas, você vai ver que Deus sempre separou um povo para Ele. Então, nós vemos isso acontecer em toda a história. E antes de Cristo, nós temos esses exemplos, né? Abel, Noé, Enoque. E aí nós vemos quando a idolatria entrou em Israel, que o povo começou a se contaminar com outros deuses. Mesmo assim, tinha alguns que não se contaminavam. Deus sempre tinha lá os seus, aqueles que eram fiéis a Ele. E aí nós vamos caminhando um pouco na história, e nós vemos lá quando o rei Acabe começou a reinar, e aí ele se contaminou com Jezabel, e aí trouxe mais idolatria para o povo de Israel. Mesmo assim, a palavra diz que haviam 7.000 que não se dobravam diante de Baal, que era o Deus que era idolatrado naquela outra nação. Então, nós vemos que em toda a história Deus sempre separou algumas pessoas. Deus sempre santificou algumas pessoas. E essas pessoas sempre foram fiéis ao Senhor. Então, nós vemos que mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos em que a gente olha para os lados e não vê muitos como nós, muitos que seguem a fé, muitos que seguem a Cristo, mas mesmo assim, existem alguns que ainda fazem parte do povo de Deus, em toda a história. E aí nós vamos andando mais para frente, nós vemos depois de Cristo, quando Ele prometeu edificar a sua igreja. Vocês lembram dessa passagem? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí nós vamos andando mais para frente, nós vemos que esta pedra é o próprio Jesus, Ele é a pedra angular. E Ele mesmo prometeu edificar a sua igreja. Aí a gente vai para Atos 2, que é onde a gente está, e a gente vê o Espírito Santo descendo sobre a igreja. É a promessa de Jesus que se cumpriu ali. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei um outro Consolador. Não vos deixarei só. E aí veio o Espírito Santo e habita no meio da igreja, no coração da igreja, no coração dos salvos, até que se cumpra a outra parte da história que diz que o Senhor vai nos levar para a glória. Amém? Então nós vemos que Deus, Ele tem os seus fiéis, Ele tem aquelas pessoas que ainda estão perseverando, estão buscando a presença dEle.
E essas pessoas, todas essas pessoas, em todo o mundo, em toda a história, desde que Jesus subiu para os céus e a igreja começou a se formar em Atos 2, esta é a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Amém? Os crentes lá da China são parte da igreja de Cristo. É uma parte da nossa família. Quando a gente vai lá para o Oriente Médio, quando a gente vai lá para a Oceania, em todos os lugares que há cristãos fiéis, verdadeiros, a verdadeira noiva de Cristo, esses fazem parte do corpo de Cristo, são a nossa família. Amém? Então, Deus, Ele separa os seus filhos para a santidade e para serem chamados igreja, e estes são os salvos. E é engraçado também a gente notar, é importante nós notarmos que a igreja não está limitada à língua, não está limitada à cor, a igreja não está limitada a raças e não está limitada a idiomas. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não escolhe a dedo, não, Ele quer que todos se salvem, e Ele não faz essa separação, você é mais bonitinho, você vai ser salvo. Você é mais calminho, você vai ser salvo. Esse aqui que é mais estourado, é mais bravinho, eu não quero não. Não, Deus quer salvar todos. Amém? E todos que se rendem à presença dEle começam a fazer parte da igreja. Glória a Deus. E aí lá em Atos 2, nós lemos que era o Senhor quem acrescentava o crescimento da igreja. É Ele que ia levando as pessoas e atraindo as pessoas. Quando nós lemos isso, é bom a gente notar que há essa atração da presença de Deus. Obrigado, Júlio. A obra de Deus, a salvação, o evangelho atrai as pessoas. E aí nós temos que entender o porquê que isso atrai. Primeiro, que é a presença do próprio Deus. O evangelho é poder de Deus. Por isso que Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus. Por ser poder de Deus manifestado na igreja, atrai as pessoas. E aí nós vemos isso acontecendo em toda a história. Começou em Jerusalém e se espalhou por todo o Oriente Médio. 380 anos depois de Cristo, o cristianismo se tornou comum em toda a Europa. Nós sabemos que na história tem a contaminação ali, houve muita corrupção na época medieval também, mais para frente, só que mesmo assim haviam pessoas ali que acreditavam em Jesus, que guardavam a fé. E aí nós vemos que o evangelho se expandiu ainda mais na época das grandes embarcações e colonizações, até chegar a nós hoje. Amém? Então foi um caminho percorrido até chegar a nós. E chegando nos dias atuais, nós contamos aproximadamente 2 bilhões de cristãos ao redor do mundo inteiro. Eles chamam de religião, mas nós sabemos que Jesus não é religião. Há muitos seguidores de Jesus. Há muitos seguidores de Jesus em toda a terra. Nós não estamos sozinhos aqui na Shalom, nós não somos os únicos seguidores de Jesus aqui. Em toda a terra, em todo o planeta, há seguidores de Jesus, os fiéis. Entre eles são mártires, aqueles que derramam sangue por amor a Cristo. Entre eles são aqueles que evangelizam os ricos. Os ricos também precisam ser salvos. Entre eles há os que vão para os lugares onde não tem acesso, que são aqueles missionários que dão sangue, vão lá para os ribeirinhos, vão lá para aquelas partes mais, sabe, os confins da terra que Jesus falou, onde ninguém quer ir, lá na ilha de Marajó, desde a Europa até Marajó, o planeta todo está carregado do evangelho. O evangelho vai para todos os lugares, e a palavra diz que ele vai continuar se expandindo até chegar a todos os lugares. Então, não tem como parar esse evangelho. Pode vir política e tentar parar a gente, pode vir qualquer outra coisa, um falso evangelho também, pode vir uma apostasia, pode vir o que vier, mas nada vai parar, porque esse evangelho carrega o poder de Deus, e nada para Deus. Deus é todo poderoso, Ele é soberano, e se Ele incumbiu a igreja de levar esse evangelho, ninguém vai parar. Pode matar alguns missionários lá no Oriente Médio, pode perseguir a igreja na China, pode perseguir até mesmo aqui no Brasil. Mesmo assim, o evangelho vai continuar avançando até os confins da terra, porque Jesus disse que isso ia acontecer, e se Ele disse, vai acontecer. Amém? Então, nada para o crescimento da igreja. E aí
Precisamos entender por que de tanto crescimento. Por que de tanto crescimento? Primeiro, o maior interessado de fazer a igreja crescer é o próprio Deus. Não sou eu. Eu sou interessado sim em fazer a igreja crescer, mas o maior interessado é o próprio Deus. Porque a palavra diz que todos Ele quer que sejam salvos. É todos, não tem acepção de pessoas. Ele quer que todos sejam alcançados. João 6,36 está escrito: tudo que o Pai me dá, é Jesus falando, para vir até a mim, e o que vir a mim, de maneira alguma lançarei fora. Então todas as pessoas que se achegam, que são atraídos pelo Evangelho, eles se achegam a Deus e eles são abraçados pelo amor de Deus. Amém? Um outro ponto que a gente tem que entender por que de tanto crescimento é que Deus deu à igreja a missão de levar a mensagem da salvação e de pregar o Evangelho. E aí Ele não deu uma forma exata. Ele só falou: ide, pregai o Evangelho, fazei discípulos em todas as nações. E como que a gente faz? A gente tem que levar o amor de Deus na nossa mensagem, na nossa música, na nossa arte, para quem usa essa estratégia, para quem é pregador, com as mensagens que você prega. Se você não prega, se você não canta, mas você pode contar seu testemunho de vida. A forma mais simples de evangelizar é falando João 3,16, que é um texto que até muitos não crentes conhecem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. E essa é a razão do Evangelho, essa é a razão pelo qual nós somos salvos. E aí, quando você não tem muitas coisas para falar, sempre tem João 3,16, que é a razão da nossa salvação. E isso é suficiente, amém? Então, essa é a nossa missão, ir de pregar o Evangelho. Da mesma forma como Deus não faz acepção de pessoas, nós também não devemos fazer acepção de pessoas. Não é porque a pessoa é bem de vida, é rica, é chefe, é diretor de empresa que ele não deve ouvir o Evangelho. Mas também não é porque a pessoa é pobre, vive de uma forma muito precária, sem alimentos no dia a dia. Não é por causa disso que ela também não tem que ouvir o Evangelho. Todos precisam ouvir o Evangelho. E aí vai de cada um. Vocês estão aqui porque um dia vocês disseram sim ao Senhor. Vocês aceitaram esse presente, o dom gratuito de Deus que é a salvação. Vocês aceitaram, vocês falaram: sim, eu quero ser salvo, eu quero te seguir. Mas muitos não têm a mesma escolha que você teve. Mas essa não é nossa responsabilidade, falar: você tem que aceitar, você não tem que aceitar, você tem... Não, fala. A palavra diz que quem vai convencer é o Espírito Santo. Você fala, e quem vai convencer é o Espírito Santo. E Deus acrescentava aqueles que iam ser salvos. Então, nós temos que confiar também no poder do Espírito Santo. Outro ponto também que a gente pode entender por que de tanto crescimento durante toda a história é que a igreja tem o poder de transformar vidas e fazer a diferença no mundo. Muitas pessoas não gostam dos cristãos. Eles não gostam porque a gente prega uma coisa totalmente diferente do mundo. E quando a gente discorda, a gente é apedrejado, a gente é alfinetado, a gente é perseguido. Mas foi o cristianismo que fez a diferença em muitas leis, na ética e na moral. Foi o cristianismo em toda a história que fez a diferença em muitas universidades, na educação. Foi o cristianismo em muitos lugares da história que nós vemos que na ciência empírica, nos hospitais, na saúde e no socorro aos doentes, foi a igreja que se disponibilizou a ajudar essas pessoas mais necessitadas. A igreja fez a diferença durante a história. E também nós vemos em organizações de caridade como ONGs, orfanatos e até mesmo na economia. Então o cristianismo, ele alcança as montanhas que muitas vezes muitas pessoas, muitas ONGs que não têm os mesmos princípios cristãos, eles não alcançam. Só que lembrem que o Evangelho é poder de Deus, então não tem lugar onde Deus não possa entrar. Em todos os lugares Deus vai para alcançar o perdido. Em todos os lugares da terra Deus vai para alcançar os perdidos. Desde a sua casa, que tem parentes que não conhecem ao Senhor, até em hospitais, que tem pessoas na UTI, quase
quase morrendo, o Senhor está em todos os lugares e Ele tem os seus servos, nós somos os seus servos, para levar o evangelho, fazer ele avançar, em todos os lugares, em todas as montanhas, amém? Glória a Deus. E aí um outro ponto que a gente entende o porquê de tanto crescimento, é que foi o próprio Jesus que disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso daqui é muito importante, porque o diabo, enquanto a igreja avança para levar o evangelho, o diabo vem contra, ele vem contra, e da mesma forma como nós somos a igreja de Cristo, e nós vamos fazendo bem às pessoas, nós vamos levando o evangelho, nós vamos levando a salvação, o diabo vem tentando distorcer isso, ou ele vem tentando parar, ou ele vem tentando distorcer, ele tem muitas estratégias, a Bíblia diz que Satanás é astuto, então ele tem muitas estratégias. Sabe uma estratégia hoje em dia que está muito evidente que Satanás está fazendo dentro da igreja? Ele não está conseguindo ter tanta influência por fora, ele está começando a vir com uma mensagem distorcida. As famosas heresias, é a famosa apostasia dos últimos tempos que a Bíblia conta. Então, de dentro da igreja, em nome de Jesus, não daqui, porque nós, graças a Deus, guardamos o verdadeiro evangelho, mas nós vemos em muitas igrejas que eles vêm com um evangelho distorcido, é um evangelho mais light, é um evangelho que não precisa de renúncia. E a Bíblia diz que a gente pode entender, baseado na Bíblia, que esse é um falso evangelho. Amém? Quando vocês verem alguma mensagem que não leva a Cristo, esse é o primeiro sinal. Vocês têm que enxergar Jesus em qualquer mensagem cristã, porque Cristo é a pedra angular da igreja. E se vocês ouvirem também alguma mensagem que massageia muito seu ego, falando que Deus é só amor e que Ele não vai trazer juízo às pessoas, que Ele vai salvar todos, Ele ama todos, mas a justiça é deixada de lado, ele está pregando o evangelho pela metade. Amém? Então, o evangelho ele é salvação para nós. E o inferno não prevalecerá contra a igreja. Nunca. Porque o evangelho é poder de Deus. Amém? Glória a Deus. E continuando esse texto em Mateus 16, está escrito também que a igreja tem as chaves do reino dos céus. Tudo que será ligado na terra será ligado nos céus, e tudo que for desligado será desligado nos céus também. O que isso significa para nós? Que essa chave é o evangelho. É o evangelho. Deus entregou esse evangelho para a igreja. Agora vai e prega. Porque vocês têm as chaves do reino dos céus, ou seja, vocês vão levar o evangelho para as pessoas poderem ter acesso ao céu, ter acesso à eternidade. Então tudo que vocês ligarem na terra será desligado no céu, e tudo que for ligado será ligado no céu. Por isso que nós oramos e Deus responde, por isso que nós clamamos e Deus responde, por isso que nós, claro, segundo a vontade de Deus, porque não somos soberanos, Ele é soberano, tudo que fazemos debaixo da vontade de Deus, segundo a direção do Espírito, há resultados. Vai buscar testemunhos. Muitas pessoas oram, muitas pessoas buscam a presença de Deus, igrejas gigantescas fazem dias de jejum, dias de oração, e Deus sempre responde, porque quando é direcionado pelo Espírito dEle, Ele não deixa de cumprir aquilo que Ele promete para a sua igreja. Amém? Tudo que vocês pedirem em meu nome, Jesus dizendo, segundo a vontade dEle, será feito. Então nós temos que entender que o inferno não prevalece. Não tenha medo do diabo, não tenha medo de Satanás, não tenha medo de gente incorporada, não tenha medo de nada disso. O inferno não prevalece. Mas não tenha medo também de ideologias que vai contra você na sua faculdade, no seu trabalho, de pessoas que te perseguem, de pessoas que caluniam você, que tramam coisas contra você só porque você é diferente dele. Não tenha medo, porque o inferno nunca prevalecerá contra a igreja de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E aí, a gente viu durante a história o crescimento da igreja, mas vamos trazer para os nossos dias agora? Porque nós fazemos parte dessa igreja, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. E aí vamos falar sobre os nossos dias atuais. A igreja ainda pode fazer a diferença, e ela faz.
não é muito divulgado, mas a igreja faz. Amém? Mesmo nos nossos dias nós podemos fazer a diferença. Porque Deus é imutável. E essa palavra imutável está ligada a Deus não mudar. Ele não muda de opinião, ele não muda de ideia, ele não muda, ele não varia. Nós somos seres humanos, nós variamos, nós temos sentimentos muito montanha-russa, mas Deus não é assim, ele não muda de ideia. Então ele prometeu: estarei com vocês até o fim. O Espírito Santo vos levará a toda a verdade, e ele vos capacitará. E Jesus ainda continuou dizendo: vocês vão fazer discípulo em todas as nações, vocês expulsarão demônios, pisarão em serpentes, pisarão em escorpiões, vocês beberão e comerão coisas mortíferas, e nenhum mal acontecerá com vocês. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Aleluia. Então Jesus disse lá, 2000 anos atrás aproximadamente, nós ainda somos a igreja de Cristo, aqui na terra. E estes sinais, você pode fechar os seus olhos e dizer assim comigo: estes sinais me seguirão, porque eu creio no Evangelho. Estes sinais te seguirão. Então, quando você tiver algum parente doente, seja ousado. Mãe, posso orar por você? Pai, posso orar por você? Eu creio que o meu Deus pode curar. Isso faz a diferença, gente. Isso faz a diferença, porque é um sinal do poder de Deus, do Evangelho. Você percebe que sua casa está perturbada, vai para o seu quarto e começa a orar, porque Deus falou, Jesus prometeu que nós pisaríamos na serpente, em escorpiões. Então, quando o inimigo se levanta para afrontar na nossa família, vai para o quarto e começa a repreender. Sai, espírito de perturbação, daqui em nome de Jesus. Ora, porque a paz vai reinar naquele lugar. Amém? Porque o Espírito Santo está conosco, nós somos a igreja de Cristo. Aleluia. E como Deus é imutável, Ele prometeu que esses sinais iam se cumprir e Ele não mudou de ideia. Ele vai permanecer com sua palavra, Ele vai cumprir. Então nós precisamos depositar a nossa fé nisso. E mesmo que há muitas heresias e mensagens distorcidas, Deus continua preservando e salvando as pessoas. João 17,15 está escrito: não peço para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Olha que interessante, a gente está no mundo, e a oração que Jesus faz para os seus discípulos não é assim: Deus, tira eles do mundo, para eles não se contaminarem. Tira, traz aqui para a eternidade logo. Não, Jesus falou: não peço que os tire do mundo, mas livre-os do mal. E ainda nessa própria oração de Jesus, ainda continua dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós vemos que nós aqui nesse mundo, mesmo com evangelho distorcido, mesmo com apostasia, mesmo com pessoas se levantando contra o cristianismo em toda a história, mesmo com muitos acontecimentos, nós ainda somos o povo separado por Deus, escolhido por Ele, para levar o evangelho e para reinar com Ele na eternidade. Amém? Glória a Deus. E em Mateus 24,14 está escrito: então o evangelho do reino será pregado em todas as nações, em testemunha a todas as pessoas, e então virá o fim. E aí, nós já vimos que Deus acrescentava os que iam sendo salvos, a igreja, quando estava no seu início. Mas aí vocês talvez se perguntem, eu também me pergunto às vezes: Deus, por que a gente não vê tantas pessoas se salvando como antigamente? Por que tem tantas pessoas no mundo e a gente vê ao longo da história muitos evangelistas que foram para muitos lugares e teve aquela salvação em massa, assim, tipo 5.000 pessoas, 7.000 pessoas. Desde Pedro até os anos 90, a gente viu muitos evangelistas fazendo muitas coisas grandiosas. E aí nós vamos para os ensinamentos de Jesus mais uma vez. Ele nos ensinou que a fé tem que ser crescente. Vamos ler Mateus 13? Mateus 13, a partir do versículo 31, prestem atenção nisso. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo.
o qual realmente é a menor de todas as sementes. Frisa isso na cabeça, a menor de todas as sementes. Mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham em seus ramos. Isso é uma parábola, é uma ilustração que Jesus fez, tá? Então, ele está falando que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que quando é plantado, não é do tamanho do grão de mostarda, é como um grão de mostarda. Quando ele é plantado, ele se torna a maior planta. Que aí ele fala, vem as aves do céu, fazem ninho e não sei o quê. Aí nós vamos para Mateus 17, 20, Jesus volta a falar do grão de mostarda, que está escrito assim, e Jesus lhes disse, por causa da sua pouca fé, porque em verdade, ele estava respondendo uma pergunta, né? Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para lá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Olha que interessante, a gente tem que prestar atenção no que a gente lê na Bíblia. É como um grão de mostarda, não do tamanho de um grão de mostarda. Deus não quer que a nossa fé seja pequena para sempre. Ele quer que a nossa fé seja como o grão de mostarda, que quando é plantada, ela se torna a maior árvore. Amém? Então, é a maior das plantas. Jesus ainda diz que é a maior das plantas. Ou seja, a nossa fé, ela cresce. Ela cresce. Quando é cultivada. A gente não está falando de semente? A gente não está falando de algo que é plantado? A nossa fé é essa semente no nosso coração. Quando ela é cultivada, ela vai crescendo. Então, eu tenho um dia de crente, minha fé está do tamanho do grão de mostarda. Mas aí, eu cultivo o meu relacionamento com Deus. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou atrás de mensagens que me edificam, eu vou atrás das mensagens da minha igreja que mostram o verdadeiro evangelho. E aí, o que acontece? Quando eu tenho esse relacionamento com Deus, que é uma completude de coisas, não é só oração e não é só Bíblia. É oração, Bíblia, jejum, é muitas coisas. Mas quando nós fazemos isso diariamente, a fé, ela vai crescendo. E sabe o que faz a sua fé crescer? É você conhecer a palavra de Deus, mas também ter uma vida de oração, porque a vida de oração vai te dar experiências com Deus, experiências sobrenaturais, e quando você tem experiências sobrenaturais com Deus, a sua fé cresce, porque você prova do poder de Deus. A palavra de Deus, ela é completa, mas Deus deixou também o relacionamento com Ele através da oração, com jejum e oração, consagração de vida. Então, se você buscar só a Bíblia, você vai ficar, gente, você vai ficar aquela pessoa que conhece demais, conhece muitas passagens, conhece tudo, mas quando você juntar a Bíblia com oração, aí é outra coisa, porque a oração, ela te faz viver coisas em Deus, além de teorias. Vocês entendem isso? Além de teorias, é muito diferente você só estudar a Bíblia e você orar e ler a Bíblia junto. Faz toda a diferença. E é pior ainda quando você não ora e não lê a Bíblia, porque a sua fé continua do tamanho do grão de mostarda. E aí, Jesus não quer que a gente seja assim. Então, se eu tenho um dia de crente, minha fé é do tamanho do grão de mostarda. Se eu cultivo ao longo dos dias, ao longo dos anos, a minha fé vai crescendo. E aí ela se torna a maior das plantas, como Jesus disse. E aí, quando ela começar a crescer, a gente vai fazer o que Jesus disse. Olha para o monte e fala, monte, vai desse lado de cá para esse lado de cá. Quando você tiver uma fé grande no seu coração, você vai olhar para os problemas da vida, você vai olhar para a tempestade e vai falar, se acalma, e essa tempestade vai se acalmar. Quando você olhar para coisas sem controle na sua família, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, vem depressão, vem um monte de coisa, você vai olhar para esse monte e vai falar, monte, meu Jesus disse que a minha fé ia mover montanhas. Então você vai sair daí em nome de Jesus. E aí esse monte se move. Amém, igreja? Aleluia! E aí Jesus disse também que faríamos obras maiores. E aí veio o meu questionamento, mas Deus, por que a gente não vê isso? Por que a gente não vê
morto ressuscitar como o Senhor fez? Por que a gente não vê milagres acontecendo sempre? Gente, os milagres ainda acontecem, só que eles não têm muita divulgação. O que tem divulgação é Choquei falando disso, é famoso falando daquilo, são coisas do mundo, mas quando se relaciona ao poder de Deus, o mundo não se interessa. Eles não se interessam, a Bíblia diz que eles estão cegos pelo príncipe deste mundo, que é Satanás. Então isso não é muito válido para eles. Eles olham para aquilo e falam, esses crentes aí devem estar inventando coisas. Mas nós sabemos, nós carregamos o evangelho dentro de nós e nós sabemos que é o poder de Deus aqui na terra. E quando nós temos essa fé crescente, você pode executar milagres. Você, não é impossível. Jesus disse, nada vos será impossível. Quando essa fé é crescente no seu coração, você pode executar milagres. Quando essa fé é crescente no seu coração, você pode fazer tudo que Jesus disse, expulsar demônios, pisar em serpentes. Serpentes é simbólico, tá? Não vai achando que são cobras. É simbólico, é realmente a gente pisar no poder de Satanás através do poder do Espírito Santo. E aí Jesus disse que faríamos obras maiores. Mas talvez, a gente viu aqui que talvez a igreja de hoje em dia falta fé. Mas talvez também falta ousadia. Por quê? Porque quando a gente vê esses milagres mencionados na Bíblia, gente, é muita ousadia. Imagina você chegar na frente de um sepulcro, o morto que estava morto há 4 dias já estava cheirando mal, você fazer como Jesus, Lázaro, sai para fora. Vamos, acorda, vamos, sai para fora. Gente, que loucura! Imagina você chegar para alguém que está possuído por espíritos malignos e você expulsar esse demônio. Mas Jesus disse que isso é possível para aqueles que carregam o evangelho, os seus discípulos. Então, eu quero encorajar você nesta manhã a praticar mais a sua fé, a ser mais ousado. Seja ousado. O nosso Deus é um Deus grande, o nosso Deus é um Deus eterno, é um Deus infinito e soberano. Tudo se prostra diante dele. Tudo se prostra diante dele, desde os nossos problemas, que são pequenos às vezes, até os nossos maiores problemas, se dobram diante do poder do nosso Deus. E talvez nos falta fé. Nossa fé talvez esteja do tamanho do grão de mostarda ainda, mas talvez nos falta ousadia, porque às vezes a gente cultiva assim a nossa fé. A gente vem à igreja, a gente ama as pessoas como Jesus mandou, a gente ora, a gente lê a Bíblia na nossa casa, mas e a ousadia? Aí falta você começar a falar para os montes. Vamos começar a sair do lugar, montes, em nome de Jesus, vamos começar a se mover. E aí eu quero trazer para a sua vida, como igreja, o que está estacionado na sua vida. Começa a refletir aí, o que está estacionado na sua vida? Você não está mais orando pelos seus parentes que não conhecem a Cristo? Ou talvez você está com a sua vida sentimental estacionada? Ou talvez você está com a sua vida financeira estacionada? Gente, eu quero com ousadia falar nesta manhã que quando você ativar a sua fé e fazer ela crescer, você vai pegar essas montanhas e vai falar em nome de Jesus para que elas se movam. E elas vão se mover. Elas vão se mover. E não importa o tamanho. Lembra que Deus é maior do que qualquer coisa. O seu Deus, o nosso Deus é maior do que qualquer coisa. Aleluia, Jesus. Então creia que Jesus diz que nós podemos fazer obras iguais, mas também Jesus diz que nós podemos fazer obras maiores. Aleluia. E aí nós aprendemos com tudo isso, que Deus é quem dá o crescimento para a sua igreja. Então, continua pregando o evangelho, continua falando, continua dizendo para as pessoas o que Jesus fez na sua vida, continua dando testemunho, continua sendo um crente ousado na presença de Deus, continua buscando relacionamento com o Senhor, porque é Deus quem dá o crescimento. E aí a gente começa a ver os resultados. Todos nós aqui um dia fomos atraídos pela presença de Deus. Porque ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Jesus se o próprio Deus não levar a Ele. E nós fomos levados a essa presença um dia. Nós fomos trazidos até Jesus. E aí nós aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador. E aí a gente vê que
O papel da igreja é levar a vida de Deus em todos os lugares. Sabe quando o profeta lançou aquela profecia sobre o vale de ossos secos? Traz isso para a sua vida, gente. Vamos ser ousados. Qual é o vale de ossos secos que está diante de você? Deus diz: lança a palavra. Lança a palavra. Segundo a minha direção. E você vai ver os ossos começarem a fazer barulho. Olha que coisa louca. Vocês vão começar a ver os ossos se mexerem, aí começar a criar os nervos, os tendões, e começar a criar pele. E a palavra diz nessa profecia que se tornou um grande exército. Aleluia! É isso que Deus faz conosco. Um lugar de morte, Deus pode ressuscitar e trazer vida. Se a sua casa é um lugar de morte, Deus pode trazer vida. Se a sua empresa é um lugar de morte, Deus pode trazer vida. Se os seus sentimentos estão mortos, seus sonhos estão mortos, busca a presença de Deus através da direção do Espírito Santo, com a palavra que Ele mandar você lançar, que é carregada no Evangelho, a vida virá. Amém? Glória a Deus. Então, se nós vemos que a igreja fez a diferença durante toda a história, imagina se todos nós buscássemos o sobrenatural de Deus. Gente, imagina se a gente não se acomodasse. Imagina se a gente não ficasse com aquela preguiça espiritual de ler a Bíblia e orar. Imagina que todos despertem. A gente vai fazer essas obras maiores. Porque a vontade de Deus é essa. E para finalizar, eu vi uma ilustração um tempo atrás que eu carrego até hoje. Eu ouvi há uns anos atrás, eu carrego até hoje. Uma pregadora uma vez disse que cada um de nós carrega uma fonte, simbolizando o Espírito Santo em todos nós. Cada um de nós carrega essa fonte. Quando nós juntamos uma fonte com a outra, eu junto a minha fonte com a fonte do Ricardo, o Ricardo junta a fonte dele com a fonte da irmã Valda, e assim a gente vai juntando as nossas fontes, já não é mais apenas uma fonte, se torna um rio poderoso que ninguém pode parar. E aí, nessa ilustração, a gente vê o poder de Deus atuando através da igreja. Quando a igreja se une, quando a igreja está ali reunida em oração, em uma só fé, como a Bíblia fala, em um só pensamento, em unidade, a gente junta as nossas fontes. Não é que tem vários Espíritos Santos, é um só. Mas quando a gente junta na nossa oração, a gente se junta para buscar juntos, a gente se junta para cultuar a Deus junto, essas fontes se unem. E aí forma esse rio poderoso que ninguém pode parar. E você quer ver isso acontecendo? Dá uma recapitulada em tudo que eu falei. Em toda a história, o rio de Deus poderoso, ninguém parou. Ninguém parou. As águas do Espírito foram para todos os lugares. Para todos os lugares. Ninguém parou. Comunismo não parou. A idolatria não parou. Heresias não parou. Falta de fé não parou. Ele continua avançando. Vai preenchendo os lugares. É a glória de Deus invadindo os lugares. As casas, as famílias, as ruas, as cidades, os bairros. Tudo é inundado pela glória de Deus quando a igreja está desperta. Então, em nome de Jesus, vamos despertar. Amém?